Pessoal, gostaria de me apresentar aqui, sou o Gustavo, diretor do IDS, William Antônio, grande prazer, obrigado aí vocês terem aceitado o nosso convite, um Prazer. prazer ter vocês aí no nosso evento, tá? Obrigado, prazer. Natália, naturalmente, nossa Natália, que vai ser a moderadora do evento, o embaixador Alexandre, a gente já se falou na manhã, né? E Luiz também. Luiz, obrigado aí pela essa semana dura que você está tendo, né, Luiz? O Luiz está muito envolvido na agenda. Semana, uma semana puxada, mas é um prazer aqui. Prazer estar aqui. Tá bom. Agora estamos informando aqui que a gente já está ao vivo, tá? E também que a gente não falou nenhum tema proibido. Bom, sem maiores delongas, Natália, já vou te passar a palavra, tá? Para fazer algumas considerações sobre o tema e depois de apresentar os nossos palestrantes. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos de volta ao nosso evento. Natália, por favor. GPA, já tem o sinal verde? Sim, pode seguir. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos de volta, né, agora ao nosso seminário. Agora estamos inaugurando o segundo painel do primeiro seminário interdisciplinar de processo civil e propriedade industrial, né, que os nossos ilustres palestrantes vão tratar de provas e negócios jurídicos processuais. Temas que são super importantes e de aplicabilidade prática, né, nos nossos litígios, no nosso dia a dia, do contencioso de propriedade industrial. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui como moderadora. Para mim é uma grande honra, né, estar aqui moderando esse painel com dois ícones do processo civil e um grande especialista de propriedade industrial. Então, só queria registrar esse agradecimento, essa grande alegria, né, de poder moderar esse painel. Bom, e aí, antes de passar a palavra, né, aos nossos expositores dessa tarde, né, que são as verdadeiras estrelas, e sem perder, né, muito tempo das palestras brilhantes aí que estão por vir, eu só gostaria de pegar um gancho, né, da palestra inaugural do evento de hoje, da manhã de hoje, do ministro Luiz Fux, né, que ele fez a interface, né, do tema, né, de direito processual com a matéria de propriedade industrial. E ele fez isso sob a ótica, né, da análise econômica do direito. E ele trouxe um critério dessa área de conhecimento, né, que é perfeito aqui para esse painel que se inicia agora, que é a questão da análise do custo-benefício de se ingressar com uma demanda, né, de você analisar os riscos, né, o que você pode ganhar e o que você pode perder ao ingressar com uma ação judicial. E aí que a produção antecipada de provas, né, se encaixa perfeitamente nesse ponto, né? Ela, na verdade, acaba sendo um termômetro, né, em que a parte interessada consegue avaliar as suas chances de êxito e os riscos, né, de derrota. E, assim, isso tem tudo a ver também com o que ele falou da economia comportamental, porque aquela pessoa que ela não é um litigante frívolo, mas que ela realmente acredita que tem direito, ela, por intermédio de uma produção antecipada de provas, ela vai poder viabilizar e compreender melhor, né, o direito dela, o alcance do direito dela, com uma maior simetria de informações, e aí vai poder fazer uma análise mais criteriosa sobre a propositura ou não, né, de uma ação judicial, ou sentar mesmo para fazer um acordo. Eu só quis fazer esse parênteses, né, para fazer um gancho com o que o ministro falou logo no início do evento, e também o Luiz Henrique, na abertura, né, tratou da questão da ata notarial, que é super importante, né, para a gente que trabalha com propriedade industrial. A gente já usava e agora ele está positivado. E também a grande relevância dos negócios jurídicos processuais, né, diante da complexidade dos litígios que a gente atua, né? Muitas vezes a gente pode customizar o litígio, e tenho certeza que a palestra do professor Antônio do Passo Cabral vai abrir a cabeça aí, né, nossa cabeça, para a gente pensar em várias outras possibilidades. Então, assim, sem perder mais tempo, né, já 2h05, eu vou, né, fazer o protocolo aqui do evento, vou apresentar os nossos palestrantes antes de passar a palavra para eles. Bom, eu só gostaria de aproveitar e lembrar, né, os palestrantes terão 25 minutos de exposição. Quem enviar as perguntas, eu vou ficar de olho no chat, e aí eu compilo no final de acordo com o nosso tempo. E aí, aos palestrantes, conforme for, eu aviso, pode deixar, quando estiver aí estourando o tempo.
Então, já passando aí para a parte protocolar, o professor Antônio do Passo Cabral é doutor em Direito Processual pela UERJ, pós-doutor pela Universidade de Sorbonne e procurador da República no Rio de Janeiro. O professor William Santos Ferreira é professor na graduação, mestrado e doutorado da PUC de São Paulo, advogado e consultor de contencioso estratégico. E o Luiz Augusto Lopes Paulino, conselheiro do IDS e sócio do escritório Dana Simpson. É claro que esses currículos são extremamente reduzidos, né, para a gente conseguir falar tudo aqui rapidinho. E aí, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o professor Antônio do Passo Cabral, né, que além do currículo que eu acabei de ler, ele é professor do mestrado e doutorado lá na UERJ, onde eu estou terminando meu mestrado, e ele vai tratar do tema Negócios Jurídicos Processuais, que é objeto de uma das suas principais obras, né, e que é de leitura obrigatória para quem se interessa pelo tema Convenções, né, que é o livro Convenções Processuais. Cabral, com você. São 25 minutos para cada palestrante, tá? Só já respondendo aqui a sua pergunta. E com você aí a palavra. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigado, Natália, presidente dos nossos trabalhos aqui hoje. Eu queria, de início, agradecer ao convite que me foi formulado, né, pelo Instituto Dana Simpson para estar aqui com os senhores nessa tarde, em especial nas pessoas dos amigos, né, o professor desembargador Alexandre Câmara e o doutor Marcelo Mazzola também, que eu tive a oportunidade de conhecer já há alguns anos atrás, por intermédio da academia, né, e que também vem construindo essa interface entre o direito processual e o direito material, mais especificamente em relação ao direito da propriedade industrial. Saudar o querido amigo professor William Santos Ferreira, também, que nós que não temos nos encontrado pessoalmente há algum tempo, quando vemos os amigos aqui, sempre uma oportunidade de regozijo, né? Então eu faço voto que a gente tenha outros encontros desse. Eu lembro de um encontro que teve, do qual eu participei também nessa temática alguns anos atrás, que foi num hotel aqui no Rio de Janeiro, também, acho que o Alexandre estava lá também, né, Alexandre? Então fico fazendo votos para que outros eventos dessa natureza em breve possam voltar à modalidade presencial, né? Saudar também os colegas Gustavo Piva e Luiz Augusto Paulino, que estão aqui compondo o painel, né? E sobre a minha temática, no tempo que me cabe, eu vou tentar mostrar para vocês o que são, caso haja aqui alguém que esteja nos assistindo que não está familiarizado com o tema das convenções processuais, mostrar um pouquinho o que elas são, como elas podem mudar a nossa atitude em relação ao processo, ao conflito, e como abordar, né, como advogados, como profissionais do direito, o litígio, e depois mostrar algumas das aplicabilidades dessa técnica no campo específico da propriedade industrial, mas não especificamente no campo da propriedade industrial. Eu não sou especialista em propriedade industrial, sou um curioso sobre essa questão, mas vou tentar aqui pensar junto aqui com os colegas e pensando alto, espero que essas reflexões possam ser úteis para a atividade dos senhores. O próprio Marcelo Mazzola e a Natália, né, publicaram já textos que envolvem essa temática e essa interface, né, da temática dos negócios processuais com a propriedade industrial, e outros advogados têm tido essa mesma pegada. Eu destaco a Tatiana Alves, que também é advogada especializada nisso, me orientando no doutorado lá na UERJ, que tem dado muitas palestras também, inclusive nesse tema, né? Muito bem. E eu começo a provocar aqui a ideia da gente refletir se a nossa litigância está bem planejada e se nós temos um domínio das ferramentas necessárias para planejar estrategicamente uma litigância com base no Código de Processo Civil. Será que os colegas que são da propriedade industrial, quando pensam num conflito que vai aparecer, sabem como poderiam, se poderiam e como poderiam planejar esse conflito de maneira eficiente? E aí as convenções processuais elas entram como uma dessas ferramentas, né, que o Código trouxe de uma maneira muito mais intensa do que a gente tinha na legislação anterior, a fim de promover uma verdadeira revolução estratégica no processo. E por que o Código de Processo Civil de 2015 promoveu essa mudança de perspectiva, né? Os negócios processuais, como vocês sabem, são negócios jurídicos que não dizem respeito ao direito material, mas dizem respeito ao processo, tanto alterando o procedimento
quanto alterando situações jurídicas processuais, os direitos, ônus, deveres, sujeições, né, faculdades das partes. Então, as partes, num contrato, podem vir à mesa de negociação e, além das disposições do direito material, estabelecerem um capítulo no final do contrato, regulando o processo do começo ao fim. Claro que o que é mais comum é que as partes não vão regular o processo do começo ao fim, fazendo um contrato de 1.000 páginas, das quais 900 são um código de processo civil para um futuro litígio. Isso não faz nem sentido. O que vai acontecer, ao fim e ao cabo, é que as partes vão tentar adaptar o procedimento, derrogando regras legais, a fim de que, naqueles pontos em que o procedimento mereça adaptações, o que seja aplicado para regular o procedimento seja a norma da convenção e não a norma da lei. Então, vejam como é curioso, porque, ao fim e ao cabo, o que você vai ter no judiciário é a aplicação de um processo em que as normas que vão regular aquele procedimento são parcialmente convencionais e parcialmente legais. Quando houver a convenção e ela for válida, a norma da convenção derroga a norma da lei no ponto. E o juiz deve aplicar a norma da convenção. Então, negócios jurídicos processuais são convenções das partes, negócios bilaterais, né, são convenções das partes pelas quais elas vão regular um procedimento de um litígio atual ou futuro. E isso hoje está, de uma maneira muito destacada, previsto em 2 artigos do Código de Processo Civil, o artigo 190, que é o artigo principal, e o artigo 200. Né? E esses artigos estabelecem cláusulas gerais de negociação processual. Como eu disse, os negócios processuais não são novidade, eles já existem desde o direito romano, e na legislação brasileira eles estão presentes desde a legislação do Império. O Código de Processo Civil de 73, no qual todos nós aqui trabalhamos, era um código que tinha inúmeras convenções processuais tipicamente previstas, expressamente previstas. Lá tinha convenção para modificar prazo, lá tinha convenção para suspensão do processo, para escolha do administrador, tinha convenção para mudança de ônus da prova, embora a gente não visse tanto aplicada na prática, tinha convenção para do foro de eleição. Aliás, o foro de eleição é o maior exemplo de que nós já praticamos negócio processual há muito tempo, porque o foro de eleição é uma convenção sobre a competência e está presente em todos os contratos que nós já assinamos nas nossas vidas e vamos assinar até morrermos. Né? Então, o foro de eleição é algo muito arraigado e é uma convenção que mexe na competência. A convenção arbitral é uma convenção processual que altera o acesso à justiça. Então, vejam como nós já praticamos isso e só não identificávamos a categoria como sendo algo permitido. E o que o Código de 2015 fez, né, foi, antes de inovar, até porque isso não é inovação alguma, foi intensificar a possibilidade de negociação sobre o processo. E, a partir dessa técnica legislativa de prever cláusulas gerais de negociação, o Código libertou as partes, libertou todos nós, de ficarmos presos àquilo que o legislador expressamente previu na lei. Então, ao invés de só podermos negociar quando o legislador prevê expressamente, as cláusulas gerais abriram espaço para a atipicidade das convenções processuais. Hoje é a criatividade das partes e dos seus advogados que vai adaptar o processo para as suas necessidades. E, aliás, essa é uma das grandes vantagens dos negócios processuais, né? É empoderar as partes para que elas consigam adaptar o procedimento, algo que só se conseguia fazer na arbitragem, mas agora a gente consegue fazer também no procedimento perante a justiça estatal. Então, é uma vantagem muito grande, porque se consegue uma flexibilidade formal do procedimento que tem origem negocial, que as partes comandam. Né? Então, as partes passam a ter protagonismo também nessa flexibilização das formas. E os negócios processuais têm uma outra grande vantagem, que é atribuir maior previsibilidade ao procedimento. Todo mundo que atua, tem alguma experiência no judiciário brasileiro, sabe que o processo brasileiro é incerto. E essa incerteza sobre sua tramitação, sua duração, os caminhos que ele vai seguir, é fonte de risco para as partes. E esse risco processual, se nós conseguimos planejar e projetar corretamente o procedimento, a gente tem uma calculabilidade muito maior sobre esses riscos. E com isso a gente tem um mecanismo de gestão desse risco. Então, o planejamento da litigância ele passa a ser muito mais estratégico
projetando os riscos e comandando o curso do processo do que aquela incerteza que a gente tinha quando o litígio começa, não sabe quanto tempo ele vai durar, quanto ele vai custar, quanto ele vai consumir de recursos materiais e humanos do seu escritório. Então, isso era um monte de fonte de incerteza, né? E hoje a gente consegue fazer isso. E porque eu falei um pouco aqui até agora, né, sobre o que os negócios processuais são, mas eu queria dizer por que as convenções sobre o processo são revolucionárias. Elas mudam completamente a nossa forma de atuar. Primeiro, porque o processo começa antes do processo. O processo hoje começa na redação do contrato. Ele começa no planejamento contratual. Quando se vai confeccionar um negócio jurídico, você pode fazer com que a bandeira do processo comece a soprar para o lado do seu cliente, né? Você começa a constranger a contraparte a adimplir o direito material, porque ele projeta lá na frente que, se ele for tentar rolar aquela dívida no judiciário, o processo já está mais simplificado, mais enxuto, com menos recursos, menos possibilidade de enrolação, e com isso você até estimula um comportamento de adimplência ao invés de um comportamento beligerante. Além de começar antes do processo e atribuir previsibilidade, eu tenho dito que os negócios processuais eles cumprem um papel muito interessante hoje, porque eles passam a permitir que a norma processual seja variável. Então, no custo de cálculo-benefício que todo advogado faz, quando ele vai avaliar o prognóstico de êxito e se vale a pena ajuizar uma ação, ele leva em consideração diversas variáveis. Mas, dentre essas variáveis, não estava o procedimento, porque a gente pensava que o procedimento era constante. Mas agora não. Sendo o procedimento também variável, ele vai jogar com essas outras variáveis, podendo te levar para um cálculo que vai te mostrar um prognóstico de êxito no ajuizamento da ação ou não. Outro ponto em que os negócios processuais são muito interessantes hoje na prática da advocacia é que eles promovem um rearranjo nas relações entre direito e processo. Por isso que é interessante essa interface entre o direito material da propriedade industrial e o direito processual, especificamente, né? Porque como numa mesma negociação a gente hoje pode convencionar não apenas sobre o direito, mas sobre o processo, hoje as convenções processuais promovem um rearranjo permitindo que haja um trade-off entre norma material e norma processual. Então, ao invés de pedir uma redução no preço em troca de um outro benefício também no campo do direito material, por exemplo, você pode, o sujeito te cobra um preço para você pagar em 10 vezes. São trocas no plano do direito material. Mais prazo para pagar em troca de um valor mais alto. E se você oferecer para pagar à vista, talvez você ganhasse um desconto, né, de 10%. Mas agora o sujeito vai e te pede um desconto, ou ele pede para reduzir o valor de uma multa, no caso de inadimplência de uma cláusula contratual, e você fala, beleza, vamos reduzir essa multa ou eu posso te dar um desconto. Mas aí eu quero que você assine essas convenções processuais aqui, reduzindo o número de recursos. Com isso eu sei que o que eu vou pagar para o meu escritório de advocacia, caso você me dê um calote, é um prolabore por um tempo menor, porque eu projeto um processo apenas na primeira instância. Então, eu posso te dar 10% de desconto porque eu sei que para recuperar o meu crédito eu vou ter um esforço menor. Ou então você exige que ele abra mão de garantias na execução, permitindo o ingresso no patrimônio de forma mais rápida e eficiente. Então, vejam como essas questões fazem com que, no mesmo negócio, a gente promova trocas entre direito e processo. E é por esse motivo, talvez, que os privatistas estejam muito interessados nas convenções processuais. Eles acham, eu tenho brincado, né, com os meus amigos que são professores de direito comercial, civil, que os privatistas estão achando que haverá a invasão dos bárbaros, né? Nós, os processualistas, vamos entrar invadindo até no plano da confecção dos contratos, onde o processualista começa a ficar cada vez mais necessário, efetivamente. E isso porque a norma processual se tornou um ativo, né? Se você pode trocar processo por direito, a norma processual virou um ativo negociável, e isso, cada um está percebendo isso, começa a ver a utilidade prática. Então, a ideia é que, a partir desse pano de fundo, a gente pense em como adaptar os litígios para a necessidade de cada direito material. Então, se a sua dificuldade num determinado processo é o acesso a uma localidade, vamos convencionar sobre a competência, fazendo com que o juízo fique mais perto da parte do seu advogado. Se o seu problema naquele tipo de ação é o custo,
vamos então convencionar sobre os custos, repartir melhor esses custos, utilizar critérios que não sejam necessariamente a causalidade, negociar sobre destinação do valores de multas, por exemplo. Hoje em dia, a gente tem negócios sobre o custo do processo muito sofisticados, como financiamento processual, seguros processuais, né? Tudo isso envolve a negociação sobre os custos. Se o problema num certo tipo de demanda judicial que você enfrenta é a duração do processo, vamos convencionar sobre os prazos. O Código de Processo Civil hoje permite convenção processual sobre prazos peremptórios. Isso está lá no artigo 222, parágrafo 1º. Vamos reduzir o número de recursos. Eu já dei esse exemplo aqui. Podemos fazer um processo em instância única, como existe na arbitragem. Podemos fazer renúncias a recursos contra decisões interlocutórias. Podemos convencionar renúncias a recursos para os tribunais superiores, mantendo os recursos para o Tribunal de Apelação. Enfim, há uma ampla gama de possibilidades que podem ser feitas no campo da redução dos recursos e, com isso, diminuindo a duração do processo. Se o problema é a preclusão temporal, perdemos um prazo, vamos convencionar por ampliar alguns prazos ou devolver a oportunidade para a parte praticar certos atos. Se o seu problema é uma nulidade ou uma formalidade que não foi observada, ou que às vezes causa um obstáculo para a prática daquele ato, dificulta para você a prática daquele ato, vamos convencionar que não alegaremos invalidades em relação a tais e quais formalidades. Sem contar que hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de negociar sobre a própria formalidade. Então, se a gente quer facilitar as formas de comunicação processual, vamos convencionar que, se tiver um litígio futuro entre nós para resolver aquele contrato, que todas as intimações serão feitas por um e-mail específico dos escritórios de advocacia ou das empresas, que é o e-mail tal. E ainda podemos convencionar algo mais, que além do e-mail será enviado um WhatsApp ou um Telegram, uma mensagem de aplicativo de mensagem instantânea para o determinado telefone, e que embutimos ali uma convenção probatória, né, dizendo que aquelas 2 setinhas azuis do WhatsApp fazem prova de que a intimação foi recebida. Aliás, no campo dos negócios probatórios, me parece que é um campo muito fértil para a utilização nas ações de propriedade industrial, para certificar a autenticidade e integridade de documentos. Podemos hoje negociar que vamos utilizar blockchain ou algum método específico de transferência de dados para garantir integridade, assinaturas digitais, certificação digital, a fim de proteger a autenticidade e integridade daqueles documentos trocados. Se a gente tem um problema com a prova oral, vamos convencionar, por exemplo, que as testemunhas de parte a parte serão limitadas a 2 para cada um, ou que os seus depoimentos vão ser tomados por escrito, como existe no common law, como muitas vezes é feito na arbitragem. Se a prova pericial é muito cara, e muitas vezes isso acontece nas ações de propriedade industrial, as partes hoje podem convencionar a escolha do perito, elas podem sentar e definir quem vai ser o perito que elas vão escolher no caso de uma disputa em torno daquele contrato. E hoje a escolha do perito é um negócio processual típico, está lá no artigo 471 do CPC. É muito interessante porque, às vezes, eu imagino que nas ações de PI, muitas vezes tem um problema com a escolha do perito do juízo, né? Porque, às vezes, chega aquele cara lá que é de confiança do juízo, mas quem garante que ele tem uma expertise necessária para resolver um conflito complexo envolvendo direito marcário, né? É algo muito difícil. Aliás, também no campo da Convenção sobre a Prova Pericial, é possível haver convenções processuais para definir o procedimento de produção probatório, né? O Marcelo tem um texto em que ele diz que é possível, por exemplo, definir aquele método 360 graus, né? Quando há confusão, associação indevida de marcas, é possível que na convenção probatória se defina que o método a ser utilizado é aquele, porque as partes entendem que aquele método é um método suficiente, necessário, aceito pela comunidade científica e que pode levar a um esclarecimento fático. Se você projeta dificuldades na execução, você pode negociar sobre medidas coercitivas, a penhorabilidade ou impenhorabilidade de certos bens, preferências na execução de um bem, né? Algo que você pode conseguir sem ter que, por exemplo, criar um direito real sobre aquele bem, que é algo caro, às vezes, como uma hipoteca, né?
Então, às vezes, você pode criar uma preferência negocial na discussão de um bem sem ter que gravar o bem com direito real. Então, vejam como é rica essa temática também no campo da execução, né? E aqui eu podia ficar um tempão falando sobre várias outras possibilidades de negócios processuais específicos no campo dos casos repetitivos, no negócio de certificação, especificações disso no campo das transações, né? Mas o meu tempo está encerrando e eu quis aqui apenas mostrar, fazer um pupurri, assim, um brainstorm, claro, né? Mostrando como as convenções processuais mudam a nossa forma de abordagem, justamente porque elas permitem maior previsibilidade, maior eficiência, maior planejamento, e elas fazem com que a gente tenha que se preocupar com o processo antes do processo começar, e às vezes antes do litígio aparecer, mas também mostrar como vocês devem buscar adaptar o processo olhando para as necessidades do direito material. E aí vocês que são os especialistas em PI certamente sabem mais do que eu aonde estão essas dificuldades. Mas uma coisa é certa, e eu queria concluir dessa maneira, uma coisa é certa, sem dominar a ferramenta das convenções processuais, não estamos, aqueles que estão nos assistindo, não estarão planejando adequadamente em termos estratégicos a sua litigância. Se os colegas ainda não estão familiarizados com esses institutos, não estão entendendo muito bem como funcionam, está havendo um déficit competitivo. Hoje, quem trabalha bem com convenções processuais, em qualquer área, não é só na área de propriedade industrial, tem uma vantagem competitiva em relação aos outros profissionais que ainda não estão trabalhando com essa temática. É um instituto do nosso século. Esse é um instituto do nosso século. Uma tendência mundial e que eu acho que é hoje algo inescapável para o profissional do direito, para os advogados, especialmente para aqueles que estão atentos às inovações do Código de Processo Civil de 2015. Mais uma vez, eu agradeço ao convite, né? Me coloco sempre à disposição, é sempre um prazer estar aqui discutindo com os colegas, rever os colegas e espero ter contribuído de alguma coisa para esse evento espetacular que foi organizado nessa sexta-feira. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua exposição, sempre aprendo muito, né, te ouvindo falar. E realmente você tocou em aspectos que são muito importantes, né, para a nossa prática na propriedade industrial, né? A questão da escolha do perito é uma delas, porque às vezes a gente tem uma ação de patente, um especialista, sei lá, em engenharia civil, mas ele não é técnico no assunto específico que é tratado naquela ação. Então, às vezes, não basta só a formação técnica, né? A formação acadêmica em determinado assunto, precisa de uma especialização ainda maior, dependendo da natureza do litígio. Então, isso é realmente muito importante. Uma outra questão muito interessante, que também dialoga perfeitamente com o que o ministro Luiz Fux, foi a questão da norma processual como poder de barganha nos contratos, para você fazer essa análise econômica, né, na hora de você celebrar os contratos, já antever aí o litígio, trocar uma eleição de foro por uma extensão do contrato. Então, realmente funciona bem e se aplica perfeitamente, né, a nossa área de atuação da propriedade industrial, o próprio blockchain como uma possibilidade de registro, né? E a única questão que eu vou deixar aqui para a gente tratar, né, no final, nas perguntas, que eu já anotei algumas perguntas, mas uma delas diz respeito à questão da validade, que no início da sua fala você falou do negócio jurídico processual, quando ele for válido, porque realmente tem alguns detalhes, né, que são fundamentais aí para a gente ter certeza, né, de que ele vai ser cumprido, que ele vai ser observado e que ele vai ser considerado válido pelo judiciário. Tem até objeto de pergunta aqui, mas então eu já vou passando a palavra, né, para o professor William Santos Ferreira antes de voltar aí às perguntas. Te agradeço muito, Cabral. Então, agora, eu passo a palavra para o professor William Santos Ferreira, que ele é referência em processo civil, especialmente em direito probatório, e eu gostaria de destacar aqui duas obras dele muito marcantes, né, sobre a questão probatória, que é o Princípios Fundamentais da Prova Pericial e a coletânea de grandes temas do novo CPC sobre direito probatório, que ele é o coordenador. Então, eu queria também agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso evento e passo a palavra com você, 20 a 25 minutos pelo nosso tempo aí regulamentar. Obrigada. Muito obrigado, Natália, pela apresentação. Quero aqui
inicialmente agradecer o Instituto Daniel Simpson pelo honroso convite para participar desse momento tão importante, para esse entrelaçamento de áreas tão fundamentais e tão importantes, não só num debate de elevado nível, mas também de desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento da economia brasileira, que é um elemento fundamental, o respeito à propriedade industrial. Então, parabéns ao Instituto Daniel Simpson, aqui na pessoa dos coordenadores do evento, no caso pelo Dr. Marcelo Mazzola, meu amigo, querido, estimado amigo, ao desembargador Alexandre Câmara, também coordenador geral desse evento. Agradeço esse convite, fico muito feliz de poder estar participando, como disse o professor Cabral, meu amigo Cabral, está junto aqui nesse momento, ainda que nesse aspecto, à distância, mas para mim é uma renovada oportunidade. A gente sabe o quanto esses momentos são valiosos para todos nós, valiosos mesmo, valiosos em termos de conhecimento e valiosos em termos de alma. E, ao mesmo tempo, Luiz Augusto Lopes Paulino, prazer estar com você aqui também presente. É uma honra para mim estar também aqui ao seu lado nessa mesa, como o Dr. Gustavo Piva e todos os que aqui participam. Eu fui instigado a falar sobre produção antecipada de provas e ata notarial. E eu preparei aqui rapidamente um ponto que, aliás, 25 minutos é muito interessante, porque já vamos no foco, né? Temos que ir direto ao tema, ao que interessa, e depois do brilhantismo do Cabral, da inovação, da colocação tão instigante que ele faz de um tema que, de forma tão apaixonada e consciente, é, para mim, um desafio poder falar depois dele. Direito fundamental à prova. Eu gostaria de trabalhar muito pontualmente com esse tema, só para lembrar que a propriedade industrial e o direito fundamental à prova são cláusulas pétreas da Constituição Federal, porque o direito fundamental à prova, ele se integra à compreensão efetiva, não apenas no sentido de contraditória e ampla defesa e devido processo legal, na perspectiva processual. A minha proposta aqui é outra. A minha proposta é defender o que é um direito fundamental, que fala-se muito em fundamental e exerce-se pouco fundamental. Porque fundamental é aquilo que é a base do Estado de Direito. Existem em diversas posições, principalmente no exterior, que quando um direito fundamental é violado, a Constituição não está presente. Essa frase é muito pesada e é importante, porque ela mostra que aquilo que é escolhido como fundamento não pode ser afastado. E quando se afasta, na verdade, a viabilidade do direito material. Porque, hoje em dia, é muito difícil alguém dizer você não tem direito a algo pela interpretação. Mas é muito fácil acabar com isso pela inviabilidade instrutória. Então, a noção de prova é uma noção que interliga ao direito material, ao direito de ter direitos. Porque, senão, eu não consigo instrumentalizar isso. Então, é nessa perspectiva que eu gostaria de lançar a mão de uma mudança. E aqui eu faço coro nesse desenvolvimento desse novo momento do direito do processo, que envolve o artigo 369, quando inicia dizendo que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais. As partes. E não é que o direito à prova não era reconhecido antes de 2015 do Código de Processo Civil, mas é que o Código anterior dizia todos os meios legais de direito são admitidos no artigo 332. Portanto, ele objetivava, ele apenas mantinha o objeto, que eram os meios de prova, a prova como um todo, mas não o titular. E o titular é a parte. E isso mostra, e é o primeiro passo para a compreensão da mudança do protagonismo instrutório. Do protagonismo instrutório, em que o Estado ele tem uma importância fundamental, e o Estado juiz ainda mais, que é o momento decisório. Um momento solitário, mas esse é solitário, mas a titularidade do direito material é das partes. E se essas partes não puderem ter um protagonismo, não puderem ser, na verdade, os protagonistas do sucesso ou insucesso da causa, eu vou ter uma violação do devido processo legal e do direito fundamental à prova. E isso vai tocar diretamente na inviabilidade do direito material. Então, quando nós estamos falando da propriedade industrial, mesmo na perspectiva econômica, quando nós falamos da construção de negócios processuais, no desenho e na arquitetura de um processo adaptado àquelas necessidades e aquele conjunto econômico e prático, nós falamos que esse desenvolvimento está interligado
com a parte poder ter essa titularidade. E eu já concluindo, porque nós precisamos ir direto para a produção autônoma da prova e antecipada, eu já vou explicar o porquê dizer isso, nós temos uma questão em torno da cooperação, da necessidade de um processo efetivo, a partir do artigo 370, que diz que cabe ao juiz, de ofício ou requerimento, determinadas provas necessárias. Mas o parágrafo único, que não era assim no Código de Processo Civil anterior, diz que o juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis e meramente protelatórias. O que nós queremos dizer com isso? A ideia aqui central é expor que a regra no Brasil é a prova a ser determinada. Por quê? Porque uma prova indeferida, o risco de prejuízo para o processo, o cerceamento de defesa e de problemas nesse processo é gigantesco. Ao passo que, em regra, o superávit instrutório, ele não é um problema, em regra, e sim o déficit instrutório. Então, o juiz que tem o dever, sim, poder de indeferir quando houver diligência inútil meramente protelatória, mas em decisão fundamentada, em que ele explicite o porquê que aquela prova não tem potencialidade para o esclarecimento do fato e por que deve se restringir o direito à prova da parte. Porque, em regra, isso não acontece. Então, para mim, esse artigo 370, combinado com o 369, representam um indúbio pro probatione, que é um guia de orientação da conduta estatal, em que ela hoje, o protagonismo, o instrutório das partes, leva o juiz a um novo momento. E muitos dizem, você está dizendo que o juiz não tem função, que ele é fraco na prova? Não, a função dele é muito importante. Só que o juiz não vai ser mais o operário da prova. Ele vai ser o CEO, ele vai só gerenciar isso. A ideia, portanto, é que as próprias partes possam se desincumbir da prova, participando ativamente, e o juiz complementarmente, numa constituição, evidentemente, num objetivo, que é um objetivo de um cooperativismo, que é o que se denomina, inclusive, comunidade de trabalho, mas essa comunidade com esse foco para as partes. E por que eu, inicialmente, destaquei essa questão? Primeiro que o indúbio pro probatione já ilustra, na prática, grandes modificações. Por exemplo, a discussão se uma testemunha que está presente vai ser ouvida ou não, se o fato já está esclarecido ou não, é uma discussão quase inútil no plano instrutório, porque se a testemunha está lá e a testemunha houve o deferimento daquele rol de testemunhas e o advogado deseja que ela seja ouvida, ela tem que ser ouvida. Por exemplo, há uma confusão do juiz quando indefere uma prova, quando ele fala que a parte ele já está convencido e, portanto, não há necessidade de ouvir aquela testemunha. Porque simplesmente o momento não é de valoração, o momento é de instrução. E esse momento, aquele juiz não pode ser nem o juiz que vai julgar o processo. Portanto, essa mudança, essa confusão, tanto do protagonismo quanto do momento da prova, por exemplo, a diferença entre produção e valoração, é um grande problema e isso vai tocar, e é por isso que eu tratei desse ponto, naquilo que é o nosso centro de análise, que é a produção antecipada da prova. Por quê? Porque a produção antecipada, no Código de Processo Civil 2015, ela representou, como nós sabemos, uma mudança efetiva na noção de contencioso estratégico. De novo, estamos falando esse mesmo termo. Por que um contencioso estratégico? Porque ele passa a ser um contencioso que se preocupa muito mais com a obtenção não só da prova para ganhar, porque existe uma ilusão, e principalmente para aqueles que não lidam todo dia com a matéria, existe uma ilusão em que a parte, quando ajuiza a ação, ela já é conhecedora da sua situação, do seu status de direito. Isso não é uma verdade. Ou seja, tem muitas pessoas que não sabem realmente o que aconteceu ou o que está acontecendo. Ela tem o direito de levantar isso, mas não, para isso, ela não precisa ajuizar uma ação em que ela já atribui a alguém um ilícito, uma violação, para obter uma informação que é o direito à prova. E isso não era assim anteriormente, em que nós tínhamos a justificativa, pelo menos enquanto conhecimento geral e literal, de que a produção antecipada só viria no risco de perecimento da prova, no risco de uma prova que pudesse ser manipulada pela parte, então convinha, na época, a cautelar de produção antecipada de provas, sempre na ótica do perecimento e da urgência. O foco mudou e ele passa agora a reconhecer também o direito da parte a uma litigância responsável. Por quê? Porque a parte primeiro quer saber o que aconteceu, ou se ela já sabe, pelo menos ela acha que sabe o que aconteceu, ela quer saber as suas reais condições probatórias.
E, para isso, ela tem o direito à prova. E por que a prova se desloca do momento da litigiosidade para o momento prévio? Porque a prova ela está muito relacionada com o próprio direito material que vai ser exercido na petição inicial, por exemplo. Então, quando eu trabalho com a prova e constituo um ambiente instrutório e verifico aquela prova, eu vou ter condições de avaliar se devo ou não ajuizar uma ação ou se cabe ou não uma composição, além do, claro, da hipótese, como está no 381, da questão de urgência que continua prevalente até no ambiente da propriedade industrial, ele também é bem propício, porque, por vezes, se você não tiver uma medida liminar, eu vou tratar disso daqui a pouco, você pode não ter uma condição de mostrar algo, porque ele pode ser escondido, ele pode ser alterado, enfim, a conduta, eu quero dizer. E, com isso, você não tem prova no momento adequado. Então, a surpresa, em alguns casos, é um elemento relevante por conta de uma liminar inaudita altera parte. Então, nesse conceito estratégico, então a prova ela está relacionada a essa verificação e essa possibilidade. E a advocacia, sobretudo a advocacia, precisa compreender esse tema e cada vez trabalhar melhor a questão da produção, que, aliás, eu prefiro até produção autônoma e não produção antecipada, porque a produção antecipada dá a ideia que eu estou antecipando um processo, quando, na verdade, eu tenho direito à informação disso. Então, é uma reconstrução que não necessariamente é de um módulo probatório avançado. É claro que a estratégia ela vai ter que envolver isso. Por quê? Porque ela vai incorporar algumas questões importantes. Aqui, algumas hipóteses desses desafios de um repensar estratégico. A primeira delas, a importância do contraditório. O que significa isso? A partir do momento que eu trabalho com um ambiente instrutório antes propriamente de uma demanda, eu não posso, como infelizmente eu tenho visto muito na prática, acreditar que a minha petição é uma petição do tipo artilharia para todo lado, em que eu vou brincar de descobrir o que acontece. E a partir desse brincar, e que não é um brincar, é algo muito sério, eu vou ter uma abertura para tratar de tudo, quando, no fundo, se eu não especificar na minha petição inaugural, eu não especificar os fatos que estão sendo objeto daquele momento de produção autônoma, eu estarei levando um problema para o contraditório. Explico. Se eu fizer uma formulação na produção antecipada muito genérica e depois fizer altas especificações pela conveniência instrutória gerada, a parte poderá impugnar dizendo não, essa prova vai ter que ser reprisada integralmente. Por quê? Porque quando eu me comportei na produção antecipada ou autônoma da prova, eu estava diante de um cenário sem especificações. Você agora está especificando situações, eu vou querer produzir a prova novamente. Então, esse ambiente em contraditório é importante identificar não só o fato ou os fatos, não necessariamente a discussão de direito propriamente, mas os fatos que a envolvem e também a perspectiva de quem está envolvido, que aí são as pessoas. Porque se eu não tiver uma noção de quem são as partes a serem vinculadas, eu também, por exemplo, mal desenhando a produção antecipada, na hora que eu vou ajuizar a ação precisando incorporar mais alguém, essa pessoa vai reabrir todo o módulo instrutório e, às vezes, todo o trabalho bem feito e até com bons resultados na produção antecipada, poderá cair por terra porque a outra parte não teve direito ao contraditório e vai ter o direito, sim, de exigir a reabertura de todo esse estágio. Então, a visão estratégica é aquela visão que incorpora tanto os dados objetivos quanto os dados subjetivos da demanda. Lembrando que o próprio juiz, e o código diz isso, quando trata da produção antecipada, diz que o próprio juiz pode identificar pessoas atingidas ou pessoas que poderiam ter um interesse e que, por isso, precisam participar do processo. Vejam que é um detalhe interessante, o juiz que não valora, mas é um juiz que tem determinação para tomar esse cuidado de avaliar, por exemplo, uma ordem judicial que pode quebrar um sigilo, pode quebrar ali uma questão envolvendo uma questão tributária, uma questão econômica, e disso uma invasão à privacidade, e com isso o juiz tem que já se comportar antecipadamente, cautelosamente. Lembrando um outro detalhe, muitos entendem que, às vezes, a estratégia de não denominar alguém para descobrir uma prova contra ele é muito útil. Isso já tem gerado problemas na produção antecipada da prova. Por exemplo, uma descoberta de alguém que não participa do processo numa quebra de um sigilo bancário ou fiscal
ou de alguma questão em torno da privacidade. Essa prova vai ser considerada obtida por meio ilícito e poderá estar contaminada e contaminando uma futura demanda da qual ela precisará participar. Por exemplo, que ela não participou antes. E o que é pior, o Supremo Tribunal Federal já tem vários precedentes informando que quando uma determinação ela não está sendo alvo uma pessoa, se aquilo é descoberto, isso tem uma ilicitude muito potencial nesse caso. Então, esse é um dos perigos de não se escolher adequadamente os envolvidos. Uma outra questão da produção antecipada envolve a possibilidade de alterar um comportamento. Aqui eu gostaria de descrever que, ao se trabalhar com a produção da prova e a identificação das suas reais oportunidades, ou até da descoberta do que está sendo enfrentado, muitas vezes, não só a parte contrária pode ser estimulada a mudar o comportamento e, com isso, evitar o litígio, como a própria parte proponente da demanda pode mudar o comportamento. Então, e por que ela pode mudar o comportamento? Porque ela não está vinculada, inclusive, na impossibilidade de alterar a demanda ou da desistência da ação. Porque depois da citação, nós sabemos que não é possível a mudança a desistência de uma ação sem anuência da parte contrária. E isso pode ter um problema, inclusive, de sucumbencial. E hoje a sucumbência é um fator determinante, não só nas empresas de capital aberto, como sempre foi um risco no tocante a esse ponto, mas também a questão do passivo judicial é um elemento de preocupação e que a produção autônoma da prova ela permite um recalibrar nessa questão, tornando menos arriscado esse fenômeno. Então, é um outro exemplo dessa hipótese. Aqui eu queria falar de um ponto que esse eu realmente dediquei um cuidado maior, que eu acho que um dos pontos mais sérios que eu tenho visto na produção autônoma da prova é se ela interrompe ou não o prazo prescricional. E isso é um fato muito incômodo, e estou trabalhando em cima desse assunto. Por quê? Porque, na verdade, o que tem se dito, e tem havido um trabalho grande da doutrina, para tentar defender que a produção autônoma da prova é uma produção antecipada. E se era uma antecipada, eu tenho um grau de litigiosidade, lembrando muito aquelas citações das tutelas cautelares que produziam prova anteriormente, em que se dizia que tinha um estado de litigiosidade, por isso admitia uma interrupção da prescrição. Eu quero aqui propor uma outra visão, contrária a isso. Contrária? Você está querendo dizer que a produção antecipada da prova não interrompe? É, exatamente isso. E quero dizer por que eu faço isso. Porque o Código Civil já nos dá o suporte para resolver esse problema. Porque o Código Civil não usa só a demanda, que é o inciso 1, que é quem defende essa ideia de que a produção antecipada interrompe, é pelo inciso 1, porque ele estaria precipitando uma eventual ação, e com isso você teria uma solução. Ela traz dois grandes problemas que não estão sendo respondidos pela doutrina. O primeiro problema, seríssimo, é que você vai acabar tendo que ajuizar logo a ação, porque você pode, em algum caso mais complexo, até ter uma aspas, que seria o equivalente a uma prescrição intercorrente, porque você teria uma interrupção da prescrição e depois ainda não terminaria a produção autônoma e, portanto, você teria que propor ação sem ter o conjunto probatório definido, quase estimulando uma litigiosidade irresponsável. Por outro lado, o Código Civil dá a solução, e a solução está na mão das partes e não na mão do Estado ou ope legis. Ou seja, a ideia aqui que eu trago nessa configuração é a seguinte, deixa eu só puxar aqui o dispositivo para mostrar melhor esse caso. O artigo 202, quando ele traz a questão, ele diz, por protesto nas condições do inciso antecedente. Ou seja, é possível o protesto interruptivo da prescrição. E por que ele é importante? Porque a partir do momento que, se vocês pegarem, e não temos tempo hoje, mas todo o artigo 202, todos eles o autor ajuização, logo ele consegue interrupção. O autor deseja o protesto, logo ele consegue o protesto interruptivo. O autor protesta cambial, inovação no Código Civil 2002, e, portanto, eu tenho também a vontade da parte. Apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou concurso, também vontade da parte. Qualquer ato judicial que constitui em mora devedor, mas se ele foi constituído judicialmente é porque alguma parte iniciou aquela demanda. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso é que as hipóteses 202 trabalham com a parte como a protagonista desse momento interruptivo. Os prazos caíram demais, a maioria estão em 3 anos. Portanto, é inconcebível nós falarmos
de uma interrupção automática, porque isso pode prejudicar a própria parte proponente. Imagine alguém cuidadoso que está sabendo de um fato que aconteceu hoje, semana que vem, o advogado está ajuizando a produção autônoma. Já estou interrompendo? Quer dizer, eu estou perdendo 3 anos, se for o caso, de possibilidade. O que eu quero dizer com isso é que, na verdade, quando nós estávamos defendendo que a produção autônoma ela interrompe a prescrição, nós estamos indo contra o cuidadoso, porque o cuidadoso fará o protesto, o cuidadoso tomará uma outra medida e conseguirá, no máximo, 3 anos de alargamento, enquanto aquele que está dormindo é que estaria sendo protegido, porque lá na frente vai descobrir que perdeu o prazo. É isso que eu quero dizer. Ou seja, quando nós estivermos diante da produção autônoma, o advogado vai ter 2 condutas: olhar a produção autônoma e olhar a interrupção. E, com isso, ele vai utilizar o instituto do protesto quando e se entender necessário. E o protesto, como diz Pontes de Miranda, o protesto, ele depende da vontade de quem o faz. E, portanto, ele é um direito potestativo. Ele independe da vontade da outra parte. Então, é aí que traz um certo conforto para a interrupção da prescrição. Por isso, o meio interruptivo pode ser, como diz o Código de Processo Civil, pode ser de jurisdição voluntária e, a meu ver, nada impede que ele também o seja na própria produção autônoma da prova, uma vez que ele só depende da comunicação da outra parte de que aquilo está sendo desenvolvido como uma forma de protesto. Ou seja, na verdade, a produção autônoma não seria a produção autônoma, ela só estaria sendo um veículo de comunicação judicial de que aquela pessoa está fazendo. Me parece um pouco exagero dizer que a parte precisaria propor uma ação separada apenas para um protesto interruptivo da prescrição, que também seria possível. Aí, lembrando só um último fato, o nosso tempo não dá para muito mais que isso, só para dizer que na produção autônoma um grande desafio também é discutir se, quando eu utilizo e preciso do protesto interruptivo, se durante a produção eu ainda estou naquela fase que o artigo 202 diz que recomeça do último ato do processo, que eu sei que isso sempre só foi lido para o inciso 1 do Código de Processo Civil, que é para a hipótese da prescrição intercorrente só quando tiver paralisação, ou o que pode ser muito interessante é que eu faça uma proposta de reflexão, que seja o prazo, a produção autônoma, porque se eu tenho direito a avaliar as minhas reais chances, não parece razoável interromper o prazo, mas ele só voltar a partir do momento que eu tiver a conclusão daquela prova? Porque, senão, qual é a forma de avaliação? Eu posso não ter esse direito. Então, aqui já não é uma posição, uma reflexão, se o lapso não poderia ser até o último ato da produção autônoma da prova e por uma vez só, lembrando que o Código só admite uma interrupção. E, com isso, eu concluo esse ponto só trazendo uma questão da decadência, para lembrar o seguinte: a decadência tradicionalmente não interrompe nem suspende. Mas um ponto: a decadência, inclusive na Alemanha, as chamadas decadências mistas, admitem interrupção ou suspensão. E aqui eu trago que muitos casos decadenciais, sobretudo na relação de consumo, eles poderiam ter previsão de que a produção autônoma interromperia o prazo até a conclusão da prova, porque muitos consumidores, inclusive com déficit informativo, são obrigados a ajuizar ações kamikaze, porque eles não sabem, por exemplo, se um vício tem um determinado produto, que ele depende de uma perícia. E isso é um absurdo, que afronta a própria noção principiológica do Código de Defesa do Consumidor. Aqui só trazendo uma ideia que poderia também, em alguma medida, em casos decadenciais, serem discutidos para outras áreas do direito. É apenas uma reflexão, embora que eu acredite que dependa de lá. E aí, o ponto da Fishing Expedition, que é muito caro a área, porque nós temos um problema de pescaria aleatória, que é um problema delicadíssimo na produção autônoma, sobretudo nos casos de decisão liminar, porque às vezes ela pode invadir algum segredo, invadir alguma questão, e esse é um ponto muito sério. E eu gostaria de dizer que, no caso, só se a parte demonstrar com muita consistência um risco de dano irreparável, de difícil reparação, e o juiz que determina uma produção inaudita altera a parte, a meu ver, ele tem que determinar, inclusive com muito cuidado, até talvez, determinando que a prova até ocorra, mas talvez sem a participação da parte autora, apenas do quem for determinado pelo juízo, para garantir um sigilo. Então, obtém-se a prova, mas guarda essa prova sem a informação geral, para não permitir, às vezes, a descoberta de alguma coisa em relação ao autor, que vai se beneficiar de algo, e aí, com isso, o réu poderia se defender e depois essa prova seria aberta apenas se demonstrar que não houve uma lesão a algum direito específico do réu. Ou seja, seria uma visão que trabalharia com uma concessão de liminar cuidadosa e com uma certa parametrização ao grau de risco.
por fim, e o meu tempo se esgotou, estou nos últimos segundos aqui do meu tempo, eu tenho que falar da ata notarial. A ata notarial, ela é um instituto que tem uma função muito grande, mas que o tempo já vem trazendo algumas modificações. Por quê? Porque a ata notarial, antes, ela era para documentação temporal e de conteúdo, por exemplo, de situações envolvendo internet, por exemplo, situações envolvendo empresas, como, por exemplo, uma situação em torno de uma assembleia, enfim. Ela tem muita utilidade. Eu até falava com o Cabral antes do início, e ele lembrava que nós nos conhecemos praticamente conversando sobre esse tema, porque eu era um jurássico na utilização de atas notariais. Eu sou da época que a ata notarial não tinha tabelião que não fazia, e o tabelião que fazia não aceitava botar imagem. Ele não aceitava fazer print screen de tela. Ele só aceitava descrever. Então, a ata era romance. Para lado direito, a pessoa tem tanta coisa. Para o lado esquerdo, tem tal situação. Ali vê uma violação, está vermelho, não sei o quê. Ele descrevia a página. Não se aceitava print screen. O que dirá imagem e som. Aliás, isso me traz uma lembrança muito, muito interessante, porque no momento dos trabalhos do Código de Processo Civil, eu e o desembargador Alexandre Câmara, junto com o Fred Didier, discutíamos exatamente a redação do atual dispositivo de ata notarial, em que a nossa preocupação era retirar alguns problemas, como alguns atos do tabelião que não eram compatíveis, e principalmente o parágrafo único, que foi a nossa grande preocupação, para assegurar que imagem e som pudessem ser contemplados e mantidos em qualquer meio eletrônico, que não apenas a descrição e que não apenas isso foi uma construção do Código de Processo Civil, porque a Lei de Registros Públicos não trazia isso. Isso é um momento histórico bom, um momento de debate interessante. Na madrugada, diga-se de passagem, e por telefone conversávamos sobre isso e dali desempenhando aquele dispositivo da ata notarial. E a ata notarial ela tem uma função importante porque ela garante tempo, conteúdo. E isso, inclusive em preservação eletrônica, é muito importante. Só que hoje, sistemas têm alterado e permitido que seja feito isso, como eu disse, pela blockchain e outras tecnologias, como, por exemplo, páginas da internet que são salvas em sites e você consegue o histórico da página da internet mesmo que saia do ar. Ou vão dizer que a parte estaria mancomunada com alguém no exterior que administra essa página da internet. Enfim, é só um exemplo de que a ata notarial tem muita importância, mas, às vezes, a ata notarial ela não pode conferir qualidade valorativa. E, muitas vezes, algumas pessoas entendem que a ata notarial, por exemplo, transforma uma mera declaração em verdade, quanto a verdade depende de um conteúdo cognoscível, e não de ser ata notarial. O notário apenas assevera o que presencia. E se alguém diz, o único exemplo muito básico que concluo, se ele diz que alguém disse a ele que recebeu 10 mil reais, ele não pode atestar que a pessoa recebeu 10 mil reais, porque ele só está atestando que a pessoa declarou naquele momento o passado, e isso não garante que ela recebeu no passado, apenas garante que ela declarou. Essa manipulação é muito feita em ata notarial, muito feita, para várias coisas. E, por último, a ata notarial de atos fáticos é muito perigosa. Eu tenho visto pessoas que contratam atas notariais para ir num lugar, descobrir o que está acontecendo, etc. Quem garante que o tabelião ou o escrevente conseguiu descrever tudo que viu? Eu vejo atas notariais descritas que não filmaram. Será que ela é válida? Será que ela traz o real daquilo que aconteceu? Não estou dizendo que há um problema de vício subjetivo, de mancomunado, de má fé. Não, de incapacidade de mostrar toda uma realidade. E uma ata notarial que é incapaz disso não é uma ata notarial que traga uma qualidade informativa adequada. Portanto, eu agradeço o convite que me foi feito, peço desculpas pelos 3 minutos aqui, peço para me descontar de qualquer maneira esses 3 minutos, mas é que a vontade era grande de poder participar, definindo esses 2 temas que me foram atribuídos, e fico muito feliz de estar nesse momento importantíssimo e espero ter contribuído um pouco nesse debate tão importante de hoje. Muito obrigado. Imagina, William, a gente que agradece muito a sua exposição, muito didática, né? Também aprende muito, né, essas questões relevantes, processuais, do que diz respeito à ação autônoma. E a gente agradece esses 3 minutinhos a mais. E eu queria destacar 2 questões, né, que você tratou na sua exposição
e que são realmente questões muito caras, né, na nossa área de propriedade industrial. Uma delas é a questão da fishing expedition. É uma coisa que a gente tem esse receio, né, de um concorrente dizer, olha, eu acho que ele está infringindo a minha tecnologia, a minha patente, meu... E aí você vai lá e descobre o segredo de negócio do seu concorrente por intermédio de uma produção antecipada de prova, acreditando que ele está, né, violando o que era, né, seu ativo, né, imaterial. Então, isso é uma coisa que é sempre objeto de muita reflexão e muita preocupação para a gente que atua na área de propriedade industrial. E uma outra questão é em relação à ata notarial, né, que a gente realmente também está muito acostumado a fazer, mas realmente a gente tem que estar com a cabeça aberta para essas outras alternativas, né, de registro de atos, ainda mais agora com o avanço da tecnologia, o blockchain, esses sites realmente que registram as mudanças que foram feitas nos servidores. Então, eu acho que são duas questões muito importantes que tem que ficar na mente, né? Tem que estar na mente do advogado, de quem atua, né, no contencioso de propriedade industrial, que aí a gente conjuga um pouquinho dos dois, né, do processo civil e do direito material. E também tem várias perguntas aqui super interessantes, né, relativas ao seu tema, só que da mesma forma como eu falei no início, eu vou deixar as perguntas todas para o final, que aí a gente vai organizando de acordo com o tempo. Então, mais uma vez, agradeço muito a sua exposição e agora eu passo a palavra para o Luiz Paulino, né, que é sócio do escritório Dânima e conselheiro do IDS, que vai falar especificamente, né, da prova pericial e as suas principais controvérsias, que é um tema muito relevante, né, para a matéria de propriedade industrial, que a grande maioria das ações, né, a gente se vê, né, a gente tem essa fase da prova pericial. Então, Paulino, a palavra está com você, mesmo tempo regulamentar de 20 a 25 minutos, que aí eu vou, qualquer coisa eu aviso. Com você. Obrigado, Natália. Vou até pôr o cronômetro aqui. Em primeiro lugar, eu agradeço o IDS, na pessoa do nosso diretor executivo, Gustavo Piva, instituto do qual eu faço parte, com muito orgulho, e parabenizo o Marcelo aí pela organização do evento. E é um prazer estar aí na presença de nomes tão importantes do direito processual civil brasileiro, desembargador Alexandre Câmara, professor Antônio do Passo Cabral, professor William. Fico até constrangido de apresentar depois deles, e depois de palestras tão brilhantes aqui, que até me esqueci da minha, depois dessa última. Mas deixa eu compartilhar minha tela, os slides aqui apenas. Vamos ver se eu achei. Natália, você consegue ver minha tela já? Sim, consigo. Tá? Okay. Só não está aparecendo em modo de exibição. Lá no PowerPoint normal. Tá. É melhor eu colocar no modo, mas tá, deixa eu colocar no modo de exibição. Porque fica pequeno, né? Luiz, deixa eu te dar uma dica. Você abrindo a apresentação, você deixa ela aberta e aí depois que você, quando for fazer o share, aí você clica em cima dela, entendeu? Tá, eu vou fazer. Agora ficou melhor? Não, você colocou 2 slides agora, né? Vamos lá. Deixa eu fazer de novo aqui. Primeiro abre o slide, deixa em forma de apresentação e aí sim compartilha. Não, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Pronto, eu acho que agora vai, peraí. Foi? Ok, obrigado. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, pelo tempo que me cabe, basicamente sobre a necessidade ou não de perícia nas ações de marcas, concorrência desleal e patentes, né?
conquanto que seja mais óbvio que existe a necessidade da realização de perícia nas ações de patente, mas com algumas controvérsias, alguns pontos interessantes nas ações de marcas e concorrência desleal, essa definição não é tão clara, né? E existem aí decisões e opiniões para todos os lados, especialmente porque, como se sabe, né, o Código de Processo Civil diz que a prova pericial deve ser deferida quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, né? E excepciona algumas circunstâncias em que a prova pericial não é deferida, como, por exemplo, quando não depender de conhecimento especial, de técnico, quando for desnecessária em virtude de outras provas já produzidas, etc., né? Agora, na nossa área de marcas e concorrência desleal, existe aí uma discordância com relação a essa necessidade. Isso se deve ao fato de que, no fundo, a infração de uma marca, a validade de uma marca ou a ocorrência da concorrência desleal, né, da prática da concorrência desleal, são circunstâncias mais fáceis de verificar a olho nu, são muitas vezes constatadas, ainda que tecnicamente, por pessoas com formação em direito, e portanto, existe aí a opinião doutrinária e de precedentes no sentido de que a prova pericial não seria necessária nessas ações de marca e concorrência desleal. Uma coisa interessante é que isso acontece bastante no Rio de Janeiro, né? Estou indo aí até para o lado mais prático, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, na seção judiciária do Rio de Janeiro e também um pouco na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Por quê? A Justiça Federal do Rio de Janeiro é uma justiça reconhecidamente especializada, com várias especializadas há muito tempo em propriedade industrial. Então, o juiz que se debruça sobre esse tema durante tantos anos ou décadas, né, ele é maior conhecedor e, portanto, se julga, né, autorizado e capacitado em analisar a violação sem a ajuda de um perito de sua confiança. Isso é muito comum. Nós vemos julgados aí do Tribunal Regional da Segunda Região, como esse da desembargadora Simone Schreiber, opiniões como da ex-desembargadora Liliane Roriz, muito respeitada, entre outros, né? Existem justiças, juízes e varas especializadas no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Em São Paulo, com menos tempo, são as câmaras reservadas empresariais, e agora, há menos tempo ainda, as varas especializadas. E essa especialização leva à conclusão e leva o juiz a se sentir mais confortável para apreciar os fatos e os documentos sem o auxílio de um técnico. No entanto, o Brasil é muito grande e, na verdade, a maioria dos juízes, a maioria das varas e dos juízos não tem familiaridade com a área de propriedade industrial, não tem familiaridade com marcas, com patentes, muito menos com patentes. Existem pessoas até que às vezes confundem marcas com patentes, e daí é que reside, né, na visão de muitos, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, essa necessidade ou essa cautela de você nomear um perito para que seja analisada eventual prática de concorrência desleal ou violação marcária, né? E isso se deve tanto à falta de conhecimento, de especialização do juiz. Isso é um ponto muito claro, a gente vê na nossa profissão, no dia a dia, quando você sai um pouco desse polo de Justiça Federal do Rio de Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro, várias empresariais de ambos os estados, quando você começa a litigar e ter essas discussões pelo resto do Brasil, e não precisa ser fora de São Paulo, por exemplo, no interior de São Paulo, o juiz se sente muito mais confortável
encolher uma opinião de um especialista. Ainda que ele seja advogado, pode ser da área de marketing também, mas alguém que tenha expertise nesse assunto, né? Isso a gente vê empiricamente no nosso dia a dia. E talvez com alguma razão, né? Porque as relações hoje estão cada vez mais dinâmicas, mais complexas, o mercado está cada vez mais sofisticado, você tem propagandas mais sofisticadas, você tem produtos cada vez mais sofisticados, sendo disponibilizados por diferentes ferramentas. Antigamente, a gente necessariamente tinha que ir numa loja ou ver na televisão. Hoje em dia, você pode navegar pela internet por um aplicativo específico no teu celular ou no computador. E a concorrência, a prestação de serviço e os produtos estão cada vez mais sofisticados, disponibilizados em layouts diferentes. E isso gera uma dificuldade também na apreciação dessa prova, na apreciação desses atos. E muitas vezes o juiz acaba por dispensar a prova e entender que ele pode analisar aquela situação com base no seu íntimo, com base na sua experiência. Mas essa complexidade torna cada vez mais difícil que o juiz tenha essa experiência. A gente vê muito hoje na área de TI, por exemplo, a gente desconhece as ferramentas, a gente desconhece as maneiras, as centenas de maneiras como você pode propagar a informação e propagar o produto e a prestação de serviço que vão ser depois objeto de comparação para determinar se houve ou não concorrência desleal e para determinar também se houve violação de um registro marcário. Então, essa complexidade é que torna cada vez, talvez, mais necessária a cautela de um juiz de contar com a ajuda de um perito, de uma pessoa com uma formação mais específica, às vezes mais de uma, né, se for necessário. E na área de propriedade industrial, a prova, né, esse tema aqui vem muito a calhar, porque a prova ela é muito, muito importante nas nossas ações, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E quanto mais importante ela maior o desafio para o juiz em examiná-la, em valorá-la, para se chegar aí à sentença ou acordo, né? Isso torna o peso da prova muito importante, né, para a nossa área, outras também, mas na nossa área a gente vê muito isso. Ela é, muitas vezes, um divisor de águas, a produção de provas. Isso com relação, eu estou pensando em alguns pontos, porque o tempo hoje é curto, né? Coloquei alguns precedentes aqui, esse aqui do próprio STJ, porque o STJ ele recebe decisões do Brasil inteiro e tem a obrigação de uniformizar. Aqui coloquei mais um caso apenas como referência, né? Então, você tem juízes homens, juízes mulheres, e o juiz homem, muitas vezes, ele não vai ter, talvez, uma percepção da consumidora feminina, que está acostumado a ir ali na gôndola de um produto como esse, cosmético, e talvez tenha um conhecimento muito mais aprofundado, né? Esse Perdão? Eu acho que você não tá passando a palestra, então você ainda está no segundo slide. Não deveria aqui, porque... Clica o cursor em cima da apresentação, porque aí quando você clicar, ela vai passando também. Perdão, deixa eu ver. Tá, perfeito. Vou precisar de uma aula aqui de slides. Agora sim. Agora foi. Pronto. Obrigado, Gustavo. Estou aqui com duas telas e acho que deu problema aqui. Então, esse é um caso que eu estava comentando, né? Outro fator é esse. Depende muito de quem é o público consumidor. Tivemos um caso onde o relator era um homem e estava analisando produtos nitidamente para o público feminino, e ele tinha uma opinião, e durante a sessão divergia da promotora que estava presente, e ele tinha certeza de que a opinião dele era aquela. Então, enfim, mostra aí a importância da perícia.
para não deixar de falar da área de patentes, né? A área de patentes é uma área que não há discussão de que a perícia é extremamente relevante, fundamental. E não só a perícia, mas a nomeação de um perito, de um técnico. No Brasil, a dupla formação em direito e a formação técnica é muito rara. A gente não vê isso com muita frequência, diferentemente dos Estados Unidos, da Alemanha, onde muitas vezes o juiz, especialmente na Alemanha, tem uma formação dupla juiz que analisa casos de propriedade industrial. Então, ele mesmo acaba funcionando, às vezes, como perito também, além de julgador. Aqui no Brasil, essa não é uma realidade, é muito raro. Uma das controvérsias, porém, dentro dessa área de perícia, mas que mostra a relevância de você ter um técnico, um perito, uma formação técnica, e não só formação técnica, mas uma especialização em propriedade industrial. É a teoria, a doutrina dos equivalentes, que é utilizada, ou deveria ser até mais utilizada, nas ações de infração de patente. Essa teoria, ela diz, em resumo, em palavras muito simples, que o escopo de proteção ou a infração, ela não se dá apenas pela leitura literal da patente, do texto da patente, das reivindicações e a comparação do produto. Ela vai um pouco mais além. Ela não é tão simplória assim. O texto da patente deve ser interpretado. E se o produto for, de certa maneira, semelhante ou equivalente àquilo que está descrito na patente, também haverá infração. Tem muita gente que fala do tripé para analisar isso, e muita gente usa também o binômio função e resultado, né? Se aquele produto, aquelas características do produto definem a mesma função e o mesmo resultado, aquele que está descrito literalmente na patente, haverá infração. Essa teoria ela exige do perito um conhecimento mais aprofundado na matéria, tanto na matéria técnica como em TI. Isso é muito interessante, apenas para ilustrar, nós tivemos um caso aqui muito interessante em 2006, quando eu entrei no escritório, no Foro Regional de Pinheiros, onde um perito foi nomeado pelo juiz, era um engenheiro civil, era um caso de engenharia química, mas nós aceitamos o perito porque ele subnomeou o engenheiro químico. Qual não foi a surpresa quando veio o laudo, em que o assistente técnico entendeu que deveria ser aplicada a teoria dos equivalentes, a doutrina dos equivalentes, mas o perito não, entendeu que ele foi além, que essa teoria não deveria ser aplicada. Acontece que o assistente do perito tinha uma formação muito mais completa e na área de propriedade industrial, e o perito não, né? Então, a gente vê aqui um exemplo dessa importância. Vou passar até rápido pelo horário aqui. Outro ponto muito interessante na nossa área de propriedade industrial é com relação à inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova, ela no Código de 73, ela era mais difícil, né? Era muito mais estática. Aí veio o Código de Defesa do Consumidor, uma previsão expressa, entre outros, né? Mas na nossa área de TI, nós já temos há bastante tempo, no artigo 42, parágrafo 2º, essa hipótese expressa de inversão do ônus da prova. Como muitos dispositivos da nossa lei, é algo que vem do Tratado TRIPS, e na área de patentes, isso é muito importante quando deve ser analisado no litígio, no processo, uma infração de uma patente de processo de fabricação. Naturalmente, no processo de fabricação, o autor não tem conhecimento do processo de fabricação do réu, do alegado infrator, ele não tem em sua sede, em sua casa, esse processo de fabricação, uma máquina, ela está em posse do réu, do alegado infrator. E como, então, o autor vai poder produzir essa prova, seria um ônus demasiado, né? Então, a Lei de Propriedade Industrial, no artigo 42, parágrafo 2º, já prevê isso há muito tempo, né? E o nosso novo Código de Processo Civil hoje é muito mais claro nesse sentido.
passando aqui também, em função do horário, para o próximo tema, que é um tema também clássico aí na nossa profissão, dentro da área de perícias, e que até hoje gera dúvidas e erros e equívocos por parte de muitos peritos e que corrobora a relevância, né, a importância de você ter uma pessoa com uma formação grande na área, com especialização em processo civil de propriedade industrial, porque, afinal de contas, a perícia vai ser o divisor de águas. E uma questão que acontece muito, desde que eu entrei aqui, inclusive, é a comparação equivocada que muitos peritos fazem entre produto e produto. Autor e réu disputam o mercado, na maioria das vezes, cada um deles fabrica um produto e concorre no mercado com esses produtos. E se um deles tem uma patente, essa patente pode ser exercida contra o outro. E uma tendência natural do perito é comparar os produtos, para ver se os produtos são semelhantes. E isso, naturalmente, é um equívoco grave, porque o que deve ser comparado, por mais óbvio que seja, isso acontece, é a patente, né, titularizada pelo autor da ação, e o produto infrator do réu, né? Isso é fundamental, porque a proteção ela não está no produto em si, ela está descrita na carta patente através das reivindicações que são interpretadas com base no relatório descritivo e nos desenhos. Então, esse é um ponto que gera, às vezes, uma controvérsia. Os juízes não especializados, sobretudo, não têm essa visão e acabam não levando, né, essa visão para o perito, que às vezes também não sabe. E, por fim, aqui, para terminar, eu já estou com quase 20 minutos, nós temos também na nossa área, como eu disse, a figura do perito e da perícia é relevantíssima, é fundamental. E muitas vezes o juiz se vê nesse desafio, né, de examinar a prova e, às vezes, pode acabar se substituindo na função do perito. E essa é uma linha muito tênue, muito difícil, até onde o juiz pode chegar, o que o juiz pode, até quando o juiz pode se imiscuir. É lógico que o juiz é o destinatário da prova, ele tem poder absoluto sobre a condução da prova, sobre o exame da prova, ele é quem preside isso. Mas deve haver um cuidado muito grande para que se leve em considerações provas que estão nos autos, que foram coletadas de forma dentro dos procedimentos, com a ciência de ambas as partes, provas que se forem técnicas, devem ter uma origem, né, fidedigna, uma origem que, muitas vezes, uma prova, por ser técnica, a pessoa mais indicada para colhê-la, para buscá-la, é o próprio perito, né? Isso, às vezes, pode não acontecer, como um caso que a gente identificou aqui. Peço licença para fazer uma citação de um parecer que o professor William prestou numa dessas ações, justamente sobre essa questão, né, sobre a importância do juiz buscar os elementos nos autos para, eventualmente, superar ou divergir das questões fático, técnico e científicas, né? E isso eu acho que é uma responsabilidade muito grande que o juiz tem e que, às vezes, nós vemos algumas dificuldades aí nessa condução da perícia. Mas enfim, esse era basicamente a minha apresentação, muito rápida. Queria agradecer novamente, queria agradecer também um colega que me ajudou a colocar de pé essa apresentação, Luiz Henrique Portilho, e passo a palavra para você, Natália. Muito obrigado. Obrigada, Paulino. Muito clara, né, a sua exposição e trouxe para, né, a nossa realidade, que a gente vive, né, as dificuldades nas provas periciais, nas nossas ações envolvendo
né, o direito de propriedade industrial, marcas, patentes, enfim. Bom, então, agradeço também, Paulino, pela sua disposição. E para a gente, né, não avançar aí né, no tempo do próximo painel, faltam 5 minutinhos, tem algumas perguntas muito interessantes aqui no chat. Então, como o tempo está bem apertado, eu vou compilar aqui algumas perguntas e aí eu vou passando para vocês. E um tema que apareceu em algumas perguntas, ele está relacionado ao limite das convenções, aos limites, né, das convenções processuais, como, por exemplo, a redução dos prazos, a supressão de recursos e, sobretudo, a limitação dos poderes do juiz, né, especialmente no que diz respeito à produção de provas. Né, se as partes podem convencionar que determinada prova não vai ser produzida naquele processo, né, especificamente, enfim. Então, eu gostaria de ouvir, né, embora sejam perguntas relacionadas ao tema, né, do professor Antônio do Passo Cabral, eu gostaria de ouvir ele e o professor William Santos, né, porque pode haver alguma divergência entre os palestrantes, aí eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, vocês sobre essa questão dos limites, que realmente é um tema muito, muito instigante. Bom, obrigado, Natália. Eles fizeram perguntas. Eu vi no chat que uma das perguntas é da doutora Isabel Milman, que eu conheço lá da pós-graduação da UERJ, sempre teve uma atuação muito destacada também lá academicamente, além de ser advogada especializada, né? Então, obrigado, Isabel. Prazer estar dialogando com você. O tema dos limites é um tema central, né? Porque a partir do momento que a gente admite a negociação sobre o processo, e, por outro lado, o processo não deixa de ser um ramo do direito público, o juiz não deixa de estar presente, não deixa de compor a relação processual, a gente tem que procurar um equilíbrio entre privatismo e publicismo, a gente tem que procurar um equilíbrio entre o empoderamento das partes e os interesses públicos que existem no processo. Então, a ideia é que esse equilíbrio seja atingido não apenas, mas também por meio do controle judicial sobre a negociação. Então, uma das funções principais que o juiz exerce nesse contexto de negociação sobre o processo é uma função de controle das convenções processuais. E as propostas doutrinárias sobre os parâmetros desse controle são muito complexas. Eu não poderia aqui, em 2 minutos, exauri-las todas. Então, eu vou me limitar a esses 2 aspectos, né? Supressão de recursos, que eu acho que foi mencionado aí, e poderes do juiz no campo das convenções probatórias. Sobre supressão de recursos, me parece que as convenções para limitar os recursos são possíveis, porque os recursos são voluntários, é simples, os recursos são voluntários. Se eu não ajuizo o recurso, não tem nada que se estabeleça no tribunal a fim de que os juízes exerçam suas funções. Então, o agir ou não agir em juízo, o recorrer ou não recorrer é um ato voluntário. E se assim se eu posso simplesmente me omitir voluntariamente em recorrer, eu posso convencionar para que eu prometa não recorrer ou limite o número dos recursos que eu pretendo interpor. Me parece que essa é uma consequência natural da voluntariedade dos recursos. Por outro lado, a criação de tipos recursais novos me parece impossível, porque essa é uma questão submetida à reserva de lei. E um dos obstáculos que a gente propõe para que se limitem as convenções processuais é justamente os casos em que existe reserva de lei, onde só a regra legislada possa criar norma processual. E nesse aspecto de criação de tipos recursais novos, né, recursos novos, ainda haveria um impacto na atividade judiciária. Então, existe o que a gente chama de transferência de externalidade negativa, né? As partes da convenção estariam jogando para o lado do judiciário um ônus que o judiciário não teria ordinariamente administrando o sistema recursal. Já no campo dos poderes probatórios do juiz, uma regra geral é que para as convenções processuais se aplique a relatividade das convenções. Assim como nos contratos as convenções vinculam as partes, também aqui nas convenções processuais as convenções devem normalmente vincular as partes que as celebraram. E o juiz, como um terceiro à convenção, ele não assina, não é parte da convenção, ele não pode ser pressionado a responder pelas convenções, assumindo obrigações que as partes deveriam ter assumido. Cabe ao juiz, dentro da negociação, aplicar a norma negociada pelas partes. Agora, as partes não podem negociar algo que tenha por objeto uma situação jurídica que não lhes pertence, algo que tenha por objeto uma situação jurídica que não está no seu
na sua esfera de direitos. Então, no campo probatório, eu vou dar 2 exemplos para simplificar a compreensão. As partes podem, por exemplo, prometer não requerer a prova testemunhal. Elas podem prometer não requerer prova pericial, porque isso está na sua esfera de disponibilidade. Elas podem escolher a pessoa do perito, porque isso está na sua esfera de disponibilidade. Agora, elas não podem dizer que, por força da sua convenção, que o juiz não poderá produzir uma determinada prova, porque aí o objeto da convenção seria o poder processual do juiz a respeito da prova. Uma questão muito sofisticada seria o seguinte: se as partes resolvem excluir determinados meios de prova, que é a pergunta da Isabel no chat, né? Se as partes resolvem excluir determinados meios de prova, dizendo que não haverá prova testemunhal, por exemplo, constituindo um processo só documental e quem sabe, pericial, né? Se o juiz poderia, usando os seus poderes probatórios, determinar aquela prova que as partes pretenderam que o procedimento não tivesse. E como o poder probatório pertence ao juiz, as partes não poderiam dizer que o juiz não pode fazê-lo. Mas qual é a solução para essa questão? Me parece que a solução dessa questão é a gente definir a premissa da qual a gente parte. No Brasil, na América Latina em geral, se constitui uma premissa de que os poderes processuais do juiz, os poderes probatórios em específico, são autônomos e independentes em relação àqueles das partes. Essa não é a premissa europeia continental em todos os países, né? Em muitos países se compreende que os poderes probatórios do juiz existem, sim, são diferentes das iniciativas das partes, mas eles são sempre subsidiários em relação à iniciativa das partes. Então, o juiz poderia atuar subsidiariamente quando as partes não se desincumbiram dos seus ônus, quando as partes se omitiram em produção de provas e, diante de uma incerteza sobre a existência ou inexistência de um fato, o juiz poderia suprir aquela atividade probatória em caráter suplementar. Agora, se a gente partir da premissa da subsidiariedade, o juiz não poderia, diante de uma convenção das partes, excluir a prova testemunhal, exercer o seu poder probatório, porque aí não tem uma omissão das partes. As partes atuaram, inclusive, por negócio processual. E aí elas definiram que não vai ter prova testemunhal. Então, me parece que, se a gente adotar a premissa tradicional no Brasil de que os poderes do juiz são independentes em relação às partes, ele poderia produzir a prova testemunhal. Agora, se a gente adota a premissa, que eu acho que é mais consentânea com o direito contemporâneo, de que os poderes probatórios do juiz são subsidiários em relação aos poderes das partes, a iniciativa das partes de excluir um certo meio de prova do processo exauriria a possibilidade do juiz produzir aquela prova, porque não haveria o que complementar, no meu modo de ver. Então, eu tentei condensar aqui, não sei se ficou confuso, mas espero que eu tenha respondido. Excelente, Cabral. Muito claro, muito obrigada. William, você quer fazer alguma consideração? O brilhantismo leva a que eu faça apenas pontualmente 2 considerações muito breves, que o centro nevrálgico aqui foi explorado com uma maestria incrível. Cabral, claro, e óbvio que teria que partir dele, é óbvio. Mas eu gostaria só de complementar com 2 aspectos, que não são contrários. Eu venho maturando muito essa questão a respeito do que ele vem comentando e acredito que alguns elementos podem ser considerados. Primeiro, há uma questão muito séria entre negócio processual estabelecido anteriormente e posteriormente, porque o fato ele pode se dar posteriormente. E ao se dar posteriormente, a parte ela faz um exercício abstrato de não ocorrência. Só que se o fato que está estabelecido depois, ele vem posteriormente, eu tenho um problema, às vezes, de exagero na condição instrutória dos envolvidos, que não poderiam, por exemplo, prever uma circunstância. E essa imprevisibilidade pode gerar um diálogo, que, aliás, é um diálogo trazido pela cláusula rebus sic stantibus. É o primeiro. A segunda questão é uma questão mais processual, e que eu venho meditando muito, que é um norte dado pelo que eu vejo como uma teoria, porque uma das respostas aplicáveis a essa é a consequência de dizer que se as partes excluíram e, portanto, o elemento era complementar, o complementar não existindo, o meio não pode ser empregado. E vamos dizer que nós temos 2 belas considerações aqui, são 2 correntes. A segunda corrente, que é a corrente do Cabral, ela teria um elemento adicionado, que o elemento adicionado é o seguinte: se eu tiver condição de fazer isso por outro meio,
de acordo, e se a parte não produziu, pode ser que haja um esvaziamento, por causa da inércia. Porém, se isso decorreu de impossibilidade da produção da prova, de exercício do ônus da prova, a regra é a regra que está no parágrafo 2º do artigo 371, porque eu teria uma prova impossível, e a prova impossível não admite descrição sob ônus. E isso teria uma implicação genérica trazida para cá, porque eu estaria estabelecendo uma prova impossível quando nem as partes podem estabelecer sob ônus quando o ônus é para uma prova impossível. Então, teria uma calibração da descrição feita pelo Cabral. São os 2 pontos que eu gostaria de trazer como reflexão. Maravilha, muito obrigada. E, assim, já pedindo desculpas por já ter ultrapassado aí o horário do próximo painel, só queria trazer uma última pergunta aqui, compilando 2, né, sobre a questão da prova, né, da produção autônoma de prova. 2 questões que foram trazidas aqui no chat foram se a prova emprestada seria possível na hipótese de urgência nos processos de propriedade intelectual. E outra questão é se a produção autônoma das provas poderia ser viabilizada para acesso aos livros contábeis, né, inicialmente no processo. E aí, nas ações de propriedade industrial, lá, né, de acordo com o artigo 210, o interessado, né, o prejudicado, poderia conseguir enxergar desde logo o critério que ele gostaria que fosse calculado, né, a indenização dele. Então, para a gente é uma questão bastante sensível, né, ter acesso a essas informações para, né, conseguir definir esse critério. Então, aí eu faço essas 2 perguntas ao professor William, e aí a gente já, infelizmente, encerra esse painel. Muito obrigado. Vou procurar ser o mais breve possível, dentro do possível. Eu começo pela segunda pergunta. A segunda pergunta é muito interessante e toca exatamente no começo da minha exposição. Eu não tenho direito à prova se eu não tenho direito a conhecer o conteúdo probatório. Como é que eu posso exercer o próprio direito material, que é a escolha desse tema tão caro à propriedade industrial, que é a definição de qual o método pelo dano causado, se é pelo lucro, se é pelo que você perdeu enquanto direito, não é? Quanto direito, enfim, que você teria de exploração, pelo valor que você receberia se você tivesse feito o contrato, que é justamente esse dispositivo que estabelece, e aí começam aqueles pedidos super criativos, né? O maior, mais elevado, porque, claro, você não conhece. Se você não conhece, como é que você pode escolher? Como pode existir escolha quando você não conhece as opções e seus conteúdos? É preciso, e a produção antecipada de provas, ela traz uma riqueza para essa questão muito grande. O problema inverso é o seguinte, é que, na prática, você estaria abrindo o livro sem saber se a pessoa tem que indenizar. Então, parece que é um cobertor curto, você puxa para um lado, você puxa para o outro lado, porque você abre o livro também para discutir uma coisa, quando, na verdade... Então, no fundo, me parece muito claro o seguinte, o que se pode fazer, a meu ver, é ou estabelecer que pode ter a produção, e para mim pode, porque se a lei diz que eu tenho que fazer o pedido, eu tenho que ter a condição de escolher. Eu tenho que trabalhar com a premissa legal. E a premissa legal é essa, logo eu tenho que ter essa condição. Então, eu acho que sim, a resposta é positiva e acho interessantíssima e muito importante. Porque a outra ele pode até avaliar, né? O que seria o direito que ele teria, mas a lucratividade não. E esse é um ponto nodal da questão, um ponto central. Pergunta sensacional e eu concordo plenamente com a produção. Eu não posso exercer o direito de ação se eu não tenho o conteúdo da minha escolha. É brincadeira. É como se fosse uma loteria. A primeira questão que me foi perguntada, muito interessante, é a questão da prova emprestada. Porque justamente a produção autônoma ou produção antecipada, ela visa tirar os malefícios ou os riscos da prova emprestada. Porque ao você introduzir as pessoas no contraditório, aquelas provas, principalmente as chamadas constituendas, que eu costumo dizer que é aquela em que o contraditório forma a tessitura probatória, porque eu tenho uma perícia, ambos podem ter contraditório, logo ele não vai poder dizer que é uma violação, porque ela é uma prova constituenda, ela é formada no momento da produção, não é como a prova documental que pode ser pré-constituída. Então, esse momento é muito caro. Por que eu empreguei isso explicando a produção autônoma? Porque a pergunta ela é muito interessante, porque na produção que for de um processo que alguém participou ou não, mas não é relacionado diretamente àquele tema,
eu vou poder usar a prova emprestada desde que ela não represente um elemento de violação. Sempre lembrando, no tempo que nos cabe, que o problema todo não é o direito só de contraditório no processo originário. É também no processo que está recebendo. É no processo originário. Porque se a prova é constituenda, aquela tessitura instrutória, ela precisa estar formada. E quando eu pego a prova pronta, ela vem pronta, eu não consigo formar a tessitura, porque eu não tenho contraditório. Eu não formulo perguntas, eu não impugno perito, eu não tenho assistente técnico. Então, a prova, ela sai do processo como prova documental, ou, tecnicamente, prova documentada. Só que ela entra no processo importador com natureza de influência da sua matriz, ou seja, originária. Ninguém fala assim, eu recebi um documento. Ele fala, ali tem um dado de um técnico que falou sobre o assunto. Eu não falo, ali tem um documento. Ali eu falo, tem uma testemunha que respondeu a seguinte pergunta. Ou seja, ela tem a força persuasiva originária. E isso pode prejudicar o contraditório e isso viola a questão. Por fim, já que a pergunta é tão instigante, quando na minha tese de doutorado eu falei desse ponto, só tem um detalhe. Imagine a testemunha que morreu. É verdade que viola o contraditório, mas será que também não viola o contraditório retirar aquela testemunha, porque a outra parte não tem como produzir a prova e também ela tem uma violação do contraditório, porque a testemunha, afinal de contas, morreu? E se ela não foi responsável pela morte, muito menos se ela não foi descuidada de não ter produzido antes, será que ela tem que pagar essa conta toda? Interrogação. Eu só acho que essa aqui é uma pergunta interessante que pode ser feita para um reequilíbrio, às vezes, dessa questão. Muito obrigado. Natália, só um comentário rápido aqui, parabenizar a Cabral, William e Paulino, mas só para fazer o registro, que essa pergunta realmente foi muito interessante, e vi aqui no chat que foi feita pelo Rodrigo Câmara, né? Então, é a prova de que a inspiração não pula uma geração. Então, realmente, maravilha. Já temos mais um Câmara. Sorte nossa. Bom, então, quero agradecer aos palestrantes aqui desse nosso segundo painel do dia, pelas exposições muito claras. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Tem algumas outras perguntas que a gente não teve tempo de responder, já avançamos aí 12 minutos, né, no painel subsequente. Então, registro meu agradecimento aos palestrantes, meus cumprimentos aos organizadores por um evento tão interessante. E eu devolvo a palavra ao desembargador Alexandre Câmara, que é o coordenador geral do evento, para a inauguração do próximo painel. Obrigada.